Ex-consultor da Odebrecht, denunciado pela Lava Jato, presta depoimento por teleconferência à CPI mista da JBS. Sessão solene homenageia centenário da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. E esta edição destaca também: Comissão de Seguridade Social e Família aprova projeto que diminui de 60 para 30 dias o prazo para o início do tratamento de câncer na rede pública de saúde. Deputados aprovam proposta que obriga as produtoras e distribuidoras de jogos de videogame a oferecer garantia dos produtos vendidos. Boa noite, em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. A CPMI da JBS ouviu por teleconferência o ex-consultor da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, denunciado pela Lava Jato. Para escapar do pedido de prisão, ele se mudou para a Espanha e de lá acusou um amigo do juiz Sérgio Moro de pressioná-lo a fechar um acordo de delação premiada. Em depoimento à CPI mista da JBS, o ex-consultor jurídico da Odebrecht e da UTC acusou um advogado amigo do juiz Sérgio Moro de constrangê-lo para aceitar o acordo de delação premiada. Quando o Zucoloto me enviou as mensagens, eu percebi que havia uma preocupação, vamos dizer assim, essencialmente financeira. Porque essas mensagens, somado ao histórico que eu vinha já sofrendo na Procuradoria, as pressões, eu me senti constrangido. Aquilo ali estava mais parecendo uma extorsão. Rodrigo Tacla Duran denunciou manipulação nas planilhas de pagamento da Odebrecht, que foram usadas como prova nas delações premiadas dos seus executivos. O ex-procurador Rodrigo Janot anexou na denúncia contra o seu presidente Michel Temer extratos emitidos no ano de 2017. Como que pode ser obtido um documento emitido em 2017 dentro do Drauzes, se ele foi bloqueado pela Suíça em março de 2016? Isso só... Eu não parto da premissa que o procurador-geral estava mentindo. Eu parto da premissa que ele, de fato, obteve o documento dentro do Drauzes. E isso indica e prova que o sistema foi manipulado depois do bloqueio. Duran disse ter entregue documentos à CPMI que provam a tentativa de negociação da sua delação premiada, que os procuradores negam, e fez críticas aos procedimentos adotados pelo Ministério Público no seu caso. O que eu percebi no meu processo é o seguinte: era uma ansiedade do Ministério Público obter uma confirmação de fatos alegados por terceiros contra mim e contra terceiros, que eu confirmasse para que se fechasse casos apenas com delações premiadas, sem que fossem os fatos investigados. Na opinião dos relatores da CPMI, o depoimento confirma a necessidade de mudança no Instituto da Delação Premiada. O que ele relatou aqui confirma todas as nossas teses, né? Que há delações seletivas, que a gente chama de delações à la carte, né? Em que o procurador ele não quer saber efetivamente a verdade, ele quer saber coisas relativas a essa ou aquela pessoa, ou um político, ou uma personalidade qualquer. Tem que haver um aprimoramento disso. Aonde existe muito poder, muito dinheiro e pouca transparência envolvida, normalmente acabam acontecendo coisas não republicanas. Mas para este senador, a comissão está desvirtuando o seu foco. Está havendo um flagrante desvio do objeto da CPI, que foi criada para investigar as relações da JBS e o BNDES. Hoje, o que nós estamos vendo, isto ficou para segundo plano. E no primeiro plano está havendo um escancarado objeto de modificar a lei da delação premiada. O ex-procurador-geral da República foi convidado a falar à comissão no dia 6 de dezembro, mas Rodrigo Janot ainda não respondeu se virá. A Câmara realizou nesta quinta-feira uma sessão solene em homenagem ao centenário da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. O país entrou na guerra em 1917, 3 anos após o início do conflito. Nos 3 primeiros anos da Grande Guerra, que ocorreu entre 1914 e 1918, o Brasil permaneceu neutro. Porém, em abril e maio de 1917, 2 navios brasileiros que navegavam perto da França foram atacados pelos alemães. E isto foi o estopim para a entrada do Brasil no conflito.
Para lembrar este momento histórico, a Câmara fez uma sessão solene. O deputado Mauro Pereira acredita que o Brasil acertou ao entrar no conflito. Eu gostaria de lembrar muito bem que o Brasil, naquela época, as pessoas que comandavam as nossas Forças Armadas, já teve a grandeza de ficar neutro, de não se meter, olhar de longe, porque o Brasil é um país, é um povo da paz. Mas, no momento que foi cutucado, no momento que afundaram navios, no momento que agrediram, aí as nossas Forças Armadas mostrou que quem nós éramos. Militares presentes lembraram que nenhum combatente brasileiro foi morto durante a guerra. A missão deles foi montar um hospital na Europa e fazer patrulhamentos no Oceano Atlântico. E o Brasil acabou lucrando com a guerra, vendendo borracha, café e outros produtos para países europeus. O historiador Matheus Lacerda disse que a participação do Brasil na guerra foi vitoriosa. A primeira imagem que se tem da participação brasileira é que a gente chegou no final da guerra, entramos na guerra, formamos uma divisão naval, mandamos aviadores do Exército, da Marinha para a França, montamos um hospital. Mas o interessante da participação brasileira é porque nós soubemos usar de maneira até exitosa o uso das Forças Armadas e também o uso da diplomacia como se viu após a guerra. A sessão foi presidida pelo deputado Efraim Filho, que solicitou a realização da homenagem. Ele falou da importância de exaltar os feitos brasileiros na guerra. É também um momento cívico, e cidadão de você relembrar as vidas que se foram, os sacrifícios que foram feitos, a fibra de brasileiros que entregaram a sua vida para defender princípios e valores da pátria. Os planos de saúde dos empregados públicos administrados pelas próprias empresas federais podem ter novas regras. A Comissão de Trabalho realizou audiência pública com representante do Ministério do Planejamento e gestores de planos de saúde das estatais para debater as mudanças propostas pelo governo. O representante do Ministério do Planejamento, Fernando Antônio Soares, defendeu as mudanças que estão sendo propostas. Dentre elas, a igualdade entre as contribuições pagas pela empresa estatal e pelos empregados e a cobrança de valores diferentes por faixa etária e por faixa salarial. Ele diz que é preciso alterar as regras para garantir a sustentabilidade dos planos de saúde administrados pelas empresas federais. Hoje você tem casos de empresas que 95% do plano de saúde é bancado pela própria empresa. Isso eu acho que é um desequilíbrio, porque a empresa, vamos lembrar, é da sociedade brasileira. O que nós queremos é reafirmar a tese da paridade. Gestores de planos de saúde e funcionários das estatais não concordaram com os argumentos apresentados pelo Ministério do Planejamento. Se nós estamos falando que o enquadramento será por faixa etária e por nível salarial, certamente já estamos deixando e excluindo pessoas mais idosas que não terão condição nenhuma de arcar com esse custo. No nosso caso são 700 mil vidas, no caso da CACI do Banco do Brasil e mais 400 no Saúde Caixa. Então, estamos falando mais de 1 milhão de pessoas envolvidas nesse modelo que fatalmente seriam afetados diretamente no bolso, porque teriam que pagar muito mais do que já é feito hoje. A deputada Érica Cocai, que solicitou a audiência, também criticou as propostas do governo e afirmou que vai continuar promovendo debates sobre o tema. O governo colocou uma série de dados que não são verdadeiros, ou que foram feitos com cálculos muito específicos, cálculos que se construiu para se chegar a um determinado resultado que não corresponde à verdade. E nós vamos continuar na luta em defesa dos planos de saúde que são de autogestão vinculado às empresas. A campanha da ONU 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, feita em todo o mundo, busca discutir estratégias para combater o problema. No Brasil, a campanha começou no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E uma das medidas em discussão é criar um fundo de combate à violência contra a mulher.
No Brasil, 13 mulheres são assassinadas por dia. Nós temos a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Esses foram alguns dados lembrados neste seminário da Câmara, que inaugurou a campanha mundial de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A coordenadora da bancada feminina listou os projetos que considera prioritários para a Câmara aprovar sobre esse assunto. É tentar avançar em 3 projetos que também são fundamentais. De quem vai ser a competência, por exemplo, para apurar os crimes da Deep Web? Então nós temos um projeto que é da deputada Luziane, que está querendo definir essa competência. Nós queremos tipificar o assédio moral, queremos tipificar o estupro coletivo. Nós precisamos tratar esse assunto, censura ou não na internet, que é um assunto seríssimo, porque na verdade nós temos que fazer uma proteção a essas meninas que estão se matando. A secretária especial de Políticas para as Mulheres destacou a importância de aprovar um fundo de combate à violência contra a mulher e anunciou o lançamento de um programa da sua pasta. E aqui estamos pedindo para que o Congresso Nacional vote o Fundo de Combate à Violência contra a Mulher, que é um projeto que já está pronto aqui na Câmara, para que nós possamos garantir mais recursos para as mulheres. Estamos também fazendo um convite para que nós possamos, ainda agora no dia 6 de dezembro, já lançarmos o programa Brasil Mulher, que é um grande esforço, um movimento, uma estratégia de ação para que nós possamos alertar e chamar toda a sociedade para que nós possamos nos indignar e fazer ações concretas em relação à questão do combate à violência contra a mulher e da dignidade às mulheres brasileiras. O feminicídio é o ponto extremo a que chegam os relacionamentos abusivos. Mas os participantes do seminário lembraram que atitudes que parecem menores, como o homem não permitir que a parceira trabalhe, podem ser extremamente nocivas e evoluir para consequências drásticas. Foi isso que aconteceu com a Bárbara. Quando eu avisei para ele, falei que eu não queria mais viver embaixo das asas dele, que eu ia ter minha independência financeira e que eu queria morar com meus filhos. Ele me ameaçou, a gente começou a discutir. Ele queria voltar comigo, não queria que eu fizesse meu curso e eu já estava firme na minha ideia, na minha independência financeira e na minha felicidade. Acordei em chamas e naquele desespero eu só conseguia gritar pelos meus filhos, pedir para ele parar e ele com um ar de deboche no rosto. Em nenhum momento ele teve nenhum tipo de socorro, pelo contrário. Na noite, meus filhos acabaram falecendo, um idoso também faleceu por intoxicação à fumaça. E a partir de então eu tenho percebido que o crescente feminicídio acontece, que a violência contra as mulheres acontece cada vez mais. E é isso que eu tento fazer hoje, tento erradicar isso. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que permite a inclusão do nome do devedor de pensão alimentícia nos sistemas de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. Desde 2015, já existe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. A inclusão do devedor de pensão alimentícia em cadastro de negativados é uma forma de coerção lícita e eficiente para incentivar a quitação da dívida alimentar. Viviane Penha, advogada especialista em direito da família, explica que os devedores ficam proibidos de fazer empréstimos e de comprar a prazo. A pessoa não consegue, por exemplo, fazer um empréstimo bancário, não consegue comprar imóvel, veículos no seu nome, porque o nome está negativado, né? No SPC, no Serasa. E a partir do momento que ficou determinado que o pai, o genitor, pague um determinado valor e ele não paga, ele tem que ter uma medida coercitiva por esse não pagamento. O que não dá é para a criança sair prejudicada. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça altera o Código de Processo Civil para permitir essa mudança. Hoje, quem não paga a pensão alimentícia pode ter bens penhorados e até mesmo ser preso. Mas para a deputada João Moraes, isso não é suficiente. Apesar da ação da justiça em relação ao débito de pensão alimentícia ser eficaz, realmente este crime ele é penalizado, as pessoas são presas, mas há aqueles que somem, que não recebem a notificação e que muitas vezes fazem isso para escapar. Então, este projeto, ao botar o devedor de pensão alimentícia no crédito negativo no cadastro negativo de débito, ele está avisando aquele devedor que antes de ser preso, ele pague porque o seu filho precisa comer. A proposta segue agora para a análise do Senado.
Entrar na internet, comprar um produto e receber em casa pelo correio. O que era inimaginável há alguns anos é uma situação bem corriqueira hoje em dia. Pensando em garantir mais transparência para quem faz compras pela internet, deputados da Comissão de Defesa do Consumidor aprovaram um projeto que determina que os sites divulguem uma lista de todos os bens disponíveis para venda online. Só no primeiro semestre de 2016, as vendas pela internet alcançaram um faturamento de mais de 19 bilhões de reais, o que representa um crescimento de mais de 5% se comparado ao mesmo período do ano anterior, 2015. Para dar mais proteção ao consumidor, deputados da Comissão de Defesa do Consumidor aprovaram um projeto que obriga os estabelecimentos comerciais com sites a informar na internet a relação de todos os bens disponíveis para venda, com informações atualizadas sobre marca, quantidade, unidade de medida e preço do produto. Facilitar ao consumidor poder comparar nos sites das empresas o produto, os preços, a quantidade e o que é melhor para si. Então cada um pode pegar, pode fazer uma cotação de preços na medida que tem vários sites, ele pode olhar e fazer uma cotação e ver quem é que está vendendo melhor e que lhe atende nesse momento. Para o presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal, Adelmir Santana, a proposta é tímida. Ele lembra que o comércio virtual vem crescendo muito nos últimos anos e que o empresário vem se adaptando. Vem crescendo assustadoramente esse tipo de venda. Claro que o empresário vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando essas relações. E, necessariamente, não é uma lei que vai levar a esse aperfeiçoamento. Esse projeto poderia tratar da venda direta com muito mais amplitude, porque isso é apenas um canal de venda direta. Existe as vendas diretas, outro tipo de venda direta, extremamente representativo na economia. Acho que é um projeto que eu diria pobre, quando trata dessa matéria. Podia ser muito mais abrangente, muito mais discutido, mais envolvente, para a gente definir e até regular essa venda direta em outros canais, que não apenas o canal da internet. O projeto já foi analisado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara diminui de 60 para 30 dias o prazo para o início do tratamento de câncer na rede pública de saúde. Quase 9 milhões de pessoas morreram no mundo por câncer em 2017. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70% dessas mortes ocorreram em países de baixa e média renda, como o Brasil. O principal motivo apontado é a falta de acesso ao tratamento adequado no tempo certo. Por isso, um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família busca reduzir a espera pelo atendimento no SUS nos casos de câncer. Pela proposta, o tratamento na rede pública deve ocorrer em 30 dias a partir do diagnóstico. Hoje, o prazo previsto em lei é de 60 dias. O que o governo tem que entender é que o governo tem que ter prioridade. E uma prioridade de uma gestão é a vida. E nós estamos aqui colocando exatamente alguns critérios, porque se deixar por conta de quando tiver o recurso, a saúde sempre ficará em segundo plano. Para o secretário-geral do Conselho Federal de Medicina, a redução do prazo para atendimento é essencial para o paciente e também para a rede pública. Cada vez mais precoce o diagnóstico, cada vez mais também temos oportunidade de tratar melhor o paciente. Então, com relação a algumas doenças como câncer, é fundamental que o diagnóstico precoce seja feito e que o tratamento também seja reduzido para um prazo menor. O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para o Senado sem passar pelo plenário da Câmara. A Câmara aprovou um projeto que obriga as produtoras e distribuidoras de jogos de videogame a oferecer garantia dos jogos vendidos. O objetivo é impedir que os consumidores sejam lesados. Só no último ano, as empresas de jogos eletrônicos faturaram 5,5 bilhões de reais. Nesta década, houve no Brasil um crescimento de 600% no número de empresas desenvolvedoras. Seja pelo celular, em videogames ou pela internet, quase 70 milhões de brasileiros jogam algum tipo de jogo eletrônico. Mas um problema persiste.
Muitos consumidores têm seus jogos corrompidos pouco tempo depois de comprá-los e algumas empresas se negam a fornecer uma nova cópia. Para evitar que os consumidores sejam lesados, a Câmara aprovou um projeto de lei que obriga as empresas fornecedoras de jogos a substituir, caso o consumidor solicite, jogos danificados. A regra vale para cartuchos físicos ou jogos baixados da internet e o atendimento terá que ser prestado por meio de canal de atendimento criado pelas empresas. Gabriel dos Santos joga videogame há mais de 10 anos e defende a ideia de que as empresas criem um canal para falar com os jogadores. Existem problemas que podem acontecer no download, né? E realmente, como eu não compro de uma loja física, eu acredito que precise sim desse atendimento para as pessoas que também compram mídia digital. O relator da proposta, Hildo Rocha, diz que o projeto vai transformar em lei algo que as melhores empresas já estão fazendo. Muitas delas já têm canais de apoio ao consumidor, mas agora está sendo positivado, ou seja, está ficando na lei. Então não é o bel prazer do produtor, do fabricante, mas sim é uma garantia que o consumidor tem de poder acessar aquele produto que ele comprou. Esta edição termina aqui. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E amanhã, às 8 da noite, você assiste a Revista da Câmara. Não perca! Fique agora com as imagens que marcaram a semana aqui na Câmara. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau!